Olá, passaremos agora a estudar lançamento tributário. Bons estudos! Vejam, já estudamos que o fato gerador gera, portanto, a obrigação tributária, havendo a necessidade, então, do lançamento, que é um ato para formalizar o crédito tributário, então o crédito estará constituído. O artigo 142 do Código Tributário Nacional estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, vejam, quem lança sempre é a autoridade administrativa. O contribuinte jamais pratica o ato de lançamento. Isto é importante. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Esse termo tendente não é bem pertinente em relação ao que ocorre, pois, na verdade, é para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível que o ato de lançamento é realizado. Vejam que nesse artigo 142 nós temos o verbo constituir o crédito tributário, tendo então aqui a adesão do legislador à corrente constitutiva do crédito tributário, que só existiria o crédito tributário se existir o ato de lançamento. No parágrafo único, nós temos que a atividade administrativa de lançamento é vinculada, atrelada à lei e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Que o lançamento compete privativamente à autoridade administrativa, formaliza ou constitui o crédito tributário, serve para identificar o sujeito passivo, calcular o montante do tributo devido, sendo o caso propor aplicação de penalidade cabível. O lançamento reporta-se sempre à data da ocorrência do fato gerador. A atividade é vinculada e obrigatória, serve para determinar a matéria tributável, verificar a ocorrência do fato gerador, é ato ou procedimento administrativo. O artigo 143 do Código Tributário Nacional prevê, salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. O artigo 144, um dos mais importantes sobre esta temática, prevê que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Vejam, todo o lançamento tributário ele é balizado pela lei vigente à data da ocorrência do fato gerador. É naquela data em que vamos verificar o que a lei prevê como sendo sujeito passivo, na qualidade de contribuinte ou responsável, o que a lei tem por base de cálculo, por alíquotas, ou seja, todos os elementos que envolvem a relação jurídico-tributária devem ser considerados quando do lançamento, tendo presente a lei vigente ao tempo do fato gerador. Já o parágrafo 1º desse artigo 144 prevê que aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tem instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Então vejam que nessas situações do parágrafo 1º não há alteração no que diz respeito aos elementos que integram
a relação jurídico-tributária. Apenas novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, se ampliou os poderes de investigação das autoridades administrativas ou se outorgou ao crédito maiores garantias ou privilégios. A lei fez isso. Então, esta lei pode ser aplicada posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação. Agora, sempre que se tratar de questões envolvendo qualquer dos elementos estruturantes da relação jurídico-tributária, há de se considerar a lei vigente ao tempo do fato gerador, conforme o caput do artigo 144. O artigo 145 do Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149 do CTN. O artigo 146 do Código Tributário Nacional estabelece que a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Então vejo que a modificação de um critério jurídico, a maneira de se interpretar um determinado dispositivo legal, no que tange ao exercício do lançamento, só pode ser efetivado em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Não pode ser aplicado este critério de maneira retroativa. No que tange às modalidades de lançamento, nós temos 3. Lançamento direto ou de ofício, por declaração, também conhecido por misto, e por homologação, também conhecida por autolançamento. Vejam, o lançamento na modalidade por declaração, na forma do artigo 147 do CTN, o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. Então vejam, neste caso, a lei obriga, a legislação obriga o sujeito passivo a informar quanto à ocorrência do fato gerador ou outras questões de fato que são relevantes para o lançamento do tributo. O parágrafo 1º do artigo 147 prevê que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir o tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. E o parágrafo 2º estabelece que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa que compelir a revisão daquela. O artigo 149 do CTN é aquele que trata do lançamento de ofício e diz que o lançamento é efetuado ou revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: quando a lei assim o determine, quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não preste satisfatoriamente a juízo daquela autoridade. Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória, quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Em continuidade ao artigo 149, o lançamento de ofício é praticado quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária, quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação,
quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior, quando se prove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. O artigo 148 do Código Tributário Nacional trata do arbitramento da base de cálculo. Diz assim: quando o cálculo do tributo tenha por base, vejam, base de cálculo, ou tenha em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. O artigo 150 do Código Tributário Nacional é o que trata do lançamento por homologação. Vejam, no lançamento por homologação, há um dever de colaboração do sujeito passivo, que é antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Diz o artigo 150, o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade, assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Vejam, aqui nós temos então a previsão da homologação expressa. O parágrafo 1º prevê que o pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. No parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, temos que, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então vejam que nesse dispositivo nós temos a previsão de uma homologação tácita por decurso de prazo. Passando 5 anos da ocorrência do fato gerador, tendo havido antecipação de pagamento, sem dolo, fraude ou simulação, considerar-se-á homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, na forma desse artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Nesta tabela, pessoal, nós temos as modalidades de lançamentos e os tributos como exemplos, de acordo com a modalidade de lançamento. Vejam, por homologação ou autolançamento, nós temos como exemplos imposto de renda, IPI, ITR, IOF, ICMS, ISS variável, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, INSS, imposto de importação, imposto de exportação. Alguns podem pensar, por que o ITR, e o imposto de renda estão aqui se tem declarações, declaração do ITR, declaração do imposto de renda? Na verdade, todos os tributos cujo lançamento é por homologação, há alguma espécie de declaração de informações que são apresentadas ao fisco, e até para demonstrar como houve a apuração daquele tributo que deve ser objeto da antecipação de pagamento, que este é o dever de colaboração imposto pela legislação tributária nesta modalidade. Já no lançamento direto de ofício, nós temos como exemplos o IPTU, IPVA e o ISS fixo. São nesta modalidade esses tributos exatamente porque estas pessoas públicas detêm o conhecimento da ocorrência do fato gerador, dominam base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, todos os elementos que envolvem a relação jurídico-tributária, estas pessoas dominam. Então, por isso que o lançamento
destes tributos se dá nesta modalidade. E por declaração ou misto, nós temos então o imposto de importação, no caso, declaração de bagagem acompanhada, nós temos o ITCD e o ITBI. Vejam, quando há uma operação, por exemplo, de doação, a necessidade de se informar a operação ao Estado, o Estado apura o ITCD e libera a guia. Da mesma forma, o ITBI, em relação à compra e venda de um imóvel, a necessidade de se informar o município avalia, apura o ITBI e libera a guia. O imposto de importação na declaração de bagagem acompanhada também funciona dessa forma, né? A pessoa realiza a declaração de bagagem acompanhada, dizendo que trouxe de excesso, a Receita, né, apura e libera a guia para pagar relativamente ao excesso. Então, aqui nós temos alguns exemplos de tributos, né, de acordo com a modalidade de lançamento prevista em lei. Okay?